Fala galera, mais um vídeo aqui nesse canal lindo e maravilhoso falando sobre um esporte que hoje eu vou trazer parte sobre deles, né? Como assim você adora parte sobre deles? Eu vou fazer a cada 2 semanas ou 3, se eu conseguir gravar o vídeo para esse canal que tá indo super bem, né? Eu vou gravar uma sériezinha, né? Eu vou pegar imagens assim e falar qual é o assunto de hoje. Então vai ter vários vídeos aí sobre esgrima, tá? Tipo uma playlist, tá? Playlist sobre a esgrima em si, porque eu amo. E pra quem não sabe, eu tenho um Instagram e vai estar embaixo aqui da descrição. Gente, a esgrima faz parte da Federação Desportiva. As equipes são individual ou equipe de 3 ou 4 indivíduos. Eu vou falar sobre os equipamentos, né? As armas e tal, né? São 3, né? A espada, o florete e o sabre. Os equipamentos que faz parte, assim, do look da esgrima é protetor, máscara, jaqueta, meia jaqueta. Protetor de seios para meninas, tá? Mulheres que lutam. A esgrima é um esporte lindo e tá nas Olimpíadas desde 1896. Aqui, ó, tem uma pessoinha fazendo o afundo na direita, como que é executado, né? Você vai fazer a guarda e depois da guarda você vai dar um chute no ar e vendo dele, você vai conseguir fazer no afundo assim. Eu sei dar dicas, tá, gente? Porque eu não sou especialista na esgrima e também nunca competi na esgrima, tá? Deixar isso bem claro. A história da esgrima tá entre uma origem pelo menos de 3.000 anos assim, né? Então, pinturas egípcias, gregas mostram guerreiros empunhando as espadas. E pra quem não sabe, o filme Os Três Mosqueteiros tem isso da espada, né, de lutar. Aí tem um filme chamado... Vou dar um monte de filmes aqui pra assistir. Um deles é O Esgrimista, ou The Fencer, né? Que é muito massa eu assistir. É sensacional, né? Olha, a Bíblia também se refere a muitas espadas ao longo dois testamentos, tá, gente? Um templo japonês construído em 1170 a.C. mostrava alguns guerreiros semi-despidos, empunhados armas pontiagudas com bico. Gente, abro um parênteses assim nas armas. O florete e o sabre tem uma pontinha que não machuca o adversário. Aqui na Roma, né, precisava de uma escola de gladiadores, onde se formavam os especialistas na arte do combate, né, com as armas brancas, para entreter o público. Na Idade Média, a esgrima se diversificou devido aos vários formatos de espadas sobreexistentes, né? Então, tá aí um pouquinho sobre a história, né? Teve 3 escolas, assim, mais ou menos, né? 3 escolas, que era a escola alemã, que eu não vou entrar em detalhes, escola italiana, né? Agora vem as armas aqui, que eu vou falar mais um pouquinho. Tá, o florete, que é o primeiro, né? Ele tem 1,10 metros de comprimento, então ele é um pouquinho mais alto, né? Olha, é de cima pra baixo, tá? Aqui é o florete, aqui é o sabre e aqui é a espada, entendeu? Olha as pontinhas deles aqui, ó. Não são muito pontiagudos. E aqui é o que eu falei, aqui é o capacete. Aí vem meia, o tênis, né, que faz parte do qual você usa. A calça. Aí aqui vem uma jaqueta e em cima vem uma meia jaqueta, tá, gente? Aqui é a espada, no caso, que o esgrimista tá usando. O florete tem a lâmina mais flexível e ela é uma das mais leves, tá? Do que a espada, o que se joga com mais delicadeza no toque. Também é uma das únicas armas tradicionalmente que as mulheres usavam em competições. Gente, voltando um pouquinho, as mulheres não lutavam muito, né? Porque não tinha esse papel ainda, né? O florete e a espada medem o mesmo comprimento, tá bom? Eu vou falar sobre a espada, né? Que é uma das mais pesadinhas, assim, né? Que é... A espada, você deve... A pessoa que... O adversário, né? Ó, a espada pode ser uma arma que pode atingir o corpo todo do adversário. No florete só pode tocar essa parte aqui, né? Na espada pode tocar
tudo, tá? Tudo que tá laranja. Deve-se jogar numa posição vertical, assim sendo que ela é uma arma boa para jogadores mais altos, especialmente aqueles que não têm tanta agilidade para se flexionar, tá? Isso não significa que os esgrimistas ágeis não podem jogar, mas nota-se que das 3 armas, espada é mais adequada aos indivíduos altos, tá bom? Outro motivo para não se agachar muito com o jogo da espada, para não deixar o joelho muito à frente, tá bom, gente? Aí vocês vão ver no link do canal que eu faço, que eu assisto, né? O sabre é um dos duelos mais violentos e ágeis, né? A sua lâmina também é flexível, igual do florete. O atacante pode usar o sabre como um chicote. Olha, gente, que a lâmina é tão flexível que nem o bloqueio do defensor poderá bloquear a parte frontal da lâmina do atacante, que se dobra para cima e o defensor. Uma coisa que o sabre exige: rapidez, uma preparação física muito grande, né? Pra quem quiser, entra depois no arroba desse canal que... E falando, né, que é um contra-ataque, contra-corte, que é mais fácil, né? E o esgrimista, o adversário, só pode tocar pra cima, de cima pra cima. Daqui, ó, da parte da barriga pra cima, tá? Uma regra gerais, assim, que tem na espada, né, nas coisas, né, da arma, é que no florete vale tocar só com a ponta da arma apenas o tronco do adversário. Na espada, vale tocar com a ponta em qualquer parte do corpo, né? E no sabre, vale tocar a ponta com o corte ou contra-corte. Então, essa jaqueta, as luvas. Gente, antes de eu continuar aqui, a luva só pode ser usada na mão que, por exemplo, eu escrevo com a mão direita. Então, a luva só vai ficar na minha mão direita, porque na mão que eu vou usar a arma, nunca nas duas, tá bom? 3, fio elétricos, né, que é esse aqui, ó. O 4, que é a arma em si, né? 6, a máscara. E o 7, que é o plastron, né, meus caros amigos aí, pra quem gosta de esgrima como eu. Arrumar essa coisinha aqui. A esgrima foi disputada aí já em 96 em Atenas, né? As mulheres entraram na modalidade de prova de florete durante os Jogos de Paris em 1924. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Próxima semana vai ter mais vídeos sobre esgrima, aprofundando mais nas roupas, né? Uma coisa que eu tenho que dizer é que a esgrima é importante para algumas pessoas que lutam, né? Que fazem combate. A esgrima é muito importante para mim. Eu fazia balé desde pequenininha, então eu sei alguns passos da esgrima. Tem a posição de guarda, que é a posição inicial. Comenta muito. Até breve. Tchau.